Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento. NX Creative. Transformando suas ideias em resultados. Teality Group. Mais que um coworking. E hoje, mais um Pod Quente. Eu, a Lenema e a Cid César. E estamos com uma convidada maravilhosa, incrível, poderosa, gente. Poderosa. Marilda Guedes, essa mulher trans que tem uma bagagem incrível, cheia de histórias e bem resolvida. Hoje ela vai contar um pouquinho pra gente. Cabeleireira, maquiadora, artista e ainda foi candidata a vereadora na cidade de Jacareí. Apresento a vocês, Marilda. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco da minha história. Afinal, são 4 décadas, 40 anos de história, porque minha transição foi feita aos 15 anos. Aos 15? Nos anos 80, então tem bastante história para contar. Mas eu imagino. Então vamos conversar, conta um pouquinho como que iniciou tudo isso dentro da tua vida, esse sentimento na sua vida. Se é que eu posso dizer assim, se não me corrija, por favor. É bom falar sobre isso, porque as pessoas, geralmente, elas falam de uma forma como se fosse uma escolha. Quando você decidiu escolher ser uma mulher trans. E, na verdade, você não decide. Ou melhor, você toma a decisão. Você se descobre e toma a decisão de ser quem você realmente tem que ser, porque nasce mulher trans. Eu acho assim, anos 80, na minha época, são 40 anos de história que eu falei, era muito mais difícil que hoje. Nossa. Porque hoje está tendo bastante abertura devido à mídia, internet, mas naquela época se falava muito pouco. Porque a homossexualidade já era uma coisa que não se falava muito. Muito preconceito, era pesado, Exatamente. Hoje então, está mais aberto, Para mim, que sou de uma família evangélica, uma família... não vou dizer para vocês, não é conservadora no sentido porque minha família me acolheu, mas a religião em si é uma religião ao qual, você tem todo uma resistência, talvez, a questão da homossexualidade e da transexualidade. Mas, com 15 anos, eu morava num bairro em Jacareí, ao qual eu nasci nesse bairro, cresci, como eu te falei agora há pouco, eu nasci no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Muito significativo. Então, as pessoas me conheciam, as pessoas eram pessoas que eu conviviam com elas. Então, no meu bairro, eu acho que foi até fácil, porque eu tive esse acolhimento, por questões da minha família, morar no bairro há muito tempo. Minha mãe era hiper conhecida, minha mãe era da política. Tanto que você falou agora porque eu fui candidata, então eu trago isso comigo. Venha de uma história. Depois eu vou falar um pouco também dessa história, que minha mãe era política. Mas tem a questão no bairro, a questão da família, só que tem uma sociedade, tem um mundo lá fora, ao qual você não está o tempo todo ali dentro do seu ambiente familiar. Você tem que sair fora. E aí que fica difícil, porque existe toda uma sociedade que cobra muito de você, e aí você se vê fora daquele padrão que a sociedade impõe. Porque eu acho que isso dentro de você deve ser um conflito muito grande, porque nem falou assim, você tomou uma decisão mas a escolha não foi. Você sentiu, era assim. Sim. E isso não é um conflito interno? O que você falou agora é exatamente o conflito interno. Eu digo que todos os meus conflitos ficaram aos 15 anos, quando eu estava dentro de uma igreja evangélica, porque eu era, participava da igreja, e cheguei e falei que daquele dia em diante eu chamei o pastor e que eu não iria mais participar, iria sim visitar, mas não faria parte porque eu tinha tomado a decisão. Só que com 15 anos. Mas é muita maturidade. Minha família fala isso. E você teve esse acolhimento dos seus pais nessa sua fase de transição? Então, o que acontece? Com 14 anos eu perdi minha mãe. Então, o meu braço direito, meu porto seguro, e ela já sabia. Porque depois de um tempo, uma tia veio me falar que o meu pai comentou com elas, com as irmãs dele, que a minha mãe havia pedido para ele que, na falta dela, porque ela estava doente, que um dos filhos ia precisar muito dele, que ele nunca abandonasse.
Olha que... Então, depois, eu Aí sou a caçula. Então, mãe é ela sábia, tinha né? já esse olhar. Sente, é. E eu sou de uma família de 8 irmãos, sendo uma irmã mais velha, eu sou a caçula, e 6 homens. Então, a minha identidade de gênero foi feita aos 15 anos, né? Minha descoberta. Uhum. A minha orientação sexual veio mais tarde, um pouco depois, por conta do medo que eu tinha dos meus irmãos. Porque até Imagina. nisso, eu tinha que ter todo um cuidado, porque senão era complicado para mim. Sim, Se alguma sim. coisa ali saísse fora, eu já estaria... Uhum. E eu não queria também, porque o meu pai, ele já era uma pessoa de idade, né? Meu pai foi uma pessoa, o meu herói. Então, eu frequentei lugares em Jacareí, que eu falo hoje, né? Que, por eu ser artista, então eu tinha aquela coisa do show, de gostar, mas eu era muito nova. E aí, em Jacareí, aconteceu no Esporte Clube Elvira, exatamente 40 anos atrás, um evento que mudou toda a história. Porque era um programa de auditório Uhum. da Rádio Clube de Jacareí. Inclusive, outro dia eu encontrei até na rua com o rapaz que apresentava, o Gilberto. E, de repente, eu passei com uma amiga e falei, eu vou participar desse programa. Ela falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Olha, mas eu falo, quando a gente chama aquilo, você, ó, profetiza, eu vou. Aí eu Não vi o acontece, cartaz, né? eu cheguei na Rádio Clube de Jacareí, que era na Alfredo Schurig, lá em Jacareí, na Praça Barão do Rio Branco, e fui atendida por um rapaz que é o Chaguinha, o Chagas, né, Silva. E ele, o jornalista, me recebeu muito bem. Aí eu falei para ele, eu quero participar do evento. Ele falou, e você vai apresentar com que nome? Eu falei, Marilda Guedes. Então, nesse momento, eu firmei Já. que Ali seria. você... Assumiu Aham. o seu nome. E aí veio o grande dia. Ele falou, Marilda, é um programa de auditório, tá? Você vai fazer o quê? Vai dançar, vai cantar, vai fazer uma performance? Eu falei, eu acho que eu vou dançar e vou fazer uma performance. Eu vou arrumar uma cantora que eu goste. E, na época, a música Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, estava no auge. Era uma música muito forte, de uma cantora que tinha uma voz. Eu falei, minha amiga, eu vou fazer essa música. Eu vou dublar Bonnie Tyler. E fui preparada para fazer o meu show. Porém, você tinha que passar por 4 domingos Ah, para tá. ganhar o troféu. Aham. E daí ia ter uma eliminatória. Isso. Você ia Se classificando. você passasse o primeiro domingo, você ia para o segundo, terceiro, quarto. E nisso eu cheguei no Elvira, toda nervosa, novinha, uma Imagina. garota, e fui apresentar o meu show. Porém, qual foi a minha surpresa? O Elvira todo me surpreendeu, porque eles me vaiaram. Não. Ai, eles É. vaiaram. Aí, naquele momento, eu senti que tinha que ser muito forte para poder. E a música era Super. longa. Aham. Mas eu, tranquila, Sustentou estava e ali. terminou. Terminou. Os jurados todos me elogiaram, me deram nota 10. Você é uma pessoa forte, linda, e foi até o final. Quando eu saí do palco, Mas como você estava por dentro? Vou te cortar aí um pouquinho. então, naquele momento, eu acho que eu não estava esperando a vaia, Aham. porque era um momento mais jovem, nova, tudo você Ok. leva. E outra, começou a receber elogios, Era. né? Então, para mim, eu não estava nem vendo o que estava acontecendo, porque eu queria fazer meu show. Aí ele me chamou no camarim, o Gilberto falou, Marilda, você está livre para qualquer coisa, se você não quiser voltar domingo que vem, eu te libero, tá? Por mais que você tenha, né, passado hoje. Eu falei, não, eu vou voltar, por quê? Ele falou, não, devido ao acontecido, eu não quero voltar. Olha lá, mas a gente não tem... Que Que legal. massa. Aí eu voltei. Aí, como o Doutor Eclipse era uma música lenta, mais, né, um contexto lento, fui para uma amiga minha, vou dançar agora, vou fazer uma música mais forte. E, na época, Glória, da Laura Brenigan, era tema do filme Flashdance. Então, todo mundo dançava Flashdance e aquela coisa toda. Eu vou fazer essa música, Glória. E fiz. Mais uma vez. Porém, no segundo dia, as vaias diminuíram. Ah, teve uma... Eu percebi que, tipo Calma assim, aí, ela tem gente que tá voltou. gostando e, e aquilo ali não me intimidou. É. Ela voltou. Daí, no terceiro domingo, eu fiz uma outra música dançante, tá? E eu percebi o quê? Que eu estava conquistando a plateia, porque já não teve vaias. Ele ainda falou para mim, nossa, você está me superando, você tem uma garra, menina. Eu falei para ele, eu quero o troféu, eu tenho um objetivo, eu vou levar aquele troféu. E no quarto domingo, né, para encerrar, é uma música que eu falo assim, que é uma música que eu levo para mim para a vida toda, que é Have You Ever Seen Away, da banda Creedence, né, gravada pela Bonnie Tyler, nos anos 70. E aí eu entrei com tudo.
Aí eu entrei, dublando, dançando, dando o que eu tinha. Arrasante. O troféu veio para minhas mãos, eu consegui o troféu, e o Elvira todo me aplaudiu. Que lindo! Você merece aplauso. A partir desse momento, tem uma pessoa em Jacareí que me conhece, né, da época, ela falou para mim, eu nunca duvidei que você seria uma estrela, você é maravilhosa, porque naquele dia eu estava lá no Elvira e eu vi o que você passou e você mostrou para o que você veio. Então, eu falo, esse momento foi muito importante, que dali nasceu a Marilda Artista. E depois disso, eu comecei a fazer shows em tudo quanto é lugar do Jacareí. Jacareí. E eu acho hoje que foi necessário passar por aquilo, porque aquilo ali me fortaleceu. Sim. Talvez, se eu não tivesse continuado, eu teria, sei lá, criado algum problema psicológico. Por isso que eu te perguntei até como você se sentiu. E você tinha um objetivo. Isso que você falou me marcou muito. Eu tinha um objetivo, era Isso. levar o troféu para O casa. troféu. Então, o que eu tivesse que passar, eu ia cumprir aquele objetivo. E a idade também, acredito que favoreceu, para não criar mais traumas, né? E uma coisa que me marcou bastante, porque eu peguei o troféu no dia 21 de abril. Eu estava pronta, subindo para o palco, né, na escada onde dá o palco, e o Gilberto me chamou, falou, Marilda, só aguarda um minutinho. Eu falei, por quê? O nosso presidente acabou de morrer, que era o Tancredo Neves. Então, uma data que marcou muito, 20 de abril de 85. Não, mas você vê que na tua vida, as datas são marcantes. São marcantes, exatamente. E aí eu encontro com ele hoje, né? Eu vejo, inclusive, mais o irmão dele, que é o Antônio Jordão, mas eu vejo pouco o Gilberto. Mas, assim, a gente fala sobre isso, sobre essa época do balanço, chamava Balanço Geral, o programa. Que legal. E aí, depois disso, né, por eu ter ganho o troféu, ele falou, Marilda, eu quero que você participe, mas de vez em quando eu vou chamar você para fazer uma apresentação para mim, porque você virou, na época, uma artista. E qualquer desfile de moda que tinha, as lojas me chamavam, você pode fazer um show para mim, para minha Que loja? legal. O mesmo Elvira, que eu me apresentei e ganhei o troféu, e eu frequentava, era adolescente, chegando lá na discoteca, num sábado à noite, com uma amiga, né? E, de repente, o segurança me chama e fala para mim, Marilda, eu vou te colocar para fora, a partir de hoje você não pode mais entrar vestida desse jeito. Como assim? Eu falei para ele, ele chamava Akira, um japonês. E eu conheci o Akira. E Eu falei, com toda a Akira, educação ele toda. chegou, né? Ele falou, não, mas é regras, eu tenho que seguir, a diretoria Imagina do clube. ele tendo que fazer Falar isso. Aí eu falei, Akira, mas você me conhece? Eu falei, então, Marilda, eu tenho que falar isso, você não pode mais entrar vestida de mulher. Eu falei, eu não estou vestida de Eu mulher. sou Eu sou mulher, mulher. gente. Não Linda, tem, maravilhosa. E daí, como eu já tinha também dentro de casa, igual eu te falei, o acolhimento, aquela coisa, eu já sabia que ali seria o momento que eu teria que enfrentar de cabeça erguida. Falei, Akira, fica tranquilo, era um domingo, eu falei para ele, eu vou responder ao clube amanhã. Eu vou Isso dar é resposta. maturidade. Eu saí, procurei alguém na minha família, que era o irmão que eu tinha, que era muito envolvido com política, com jornalismo, tudo, e falei para ele que eu precisava de uma dica dele, que eu tinha que fazer. E eu fui até hoje ao Vale, né, o Vale Paraibano, né, Jacareí. Era perto do SAI, na Rua Antônio Afonso. Eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer uma matéria, eu quero fazer uma denúncia. Olha isso. Aí a pessoa me falou, olha, para fazer isso, você tem que fazer uma foto. Você aceita? Eu falei, aceito, mas eu quero denunciar um clube. E aquela determinação, né? E fiz a foto, e fiz a denúncia, e a diretoria me chamou para uma conversa, lá na sede, na Praça Conde Frontin. Quando eu cheguei, parecia um julgamento, que estavam todos lá da época, né, os diretores, Devia estar todo o conselho Isso. do clube. Eles me chamaram e mostraram o jornal, falaram, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu que pergunto o que está acontecendo, porque há pouco tempo eu fiz um show no clube, eu ganhei um troféu, e agora eu sou proibido de entrar no clube. Porque você Tá tá absurdo, né? mudando a minha identidade. Inclusive, ela está fazendo show de, né? Uma mulher fazendo show. Eu coloquei isso. Sou eu, então, para mulher, subir no palco, eu posso me vestir de mulher. Eu ainda falei isso. Agora, para frequentar o clube, não, eu não aceito, porque eu sou essa pessoa, eu sou a Marilda. Eu não me visto para chegar lá, sabe? Nada disso, eu sou essa mulher. Aí eles falaram que foi um mal-entendido, que o Akira não tinha... Depois o Akira me explicou direitinho, falou, mas você sabe, né? Que É lógico, eles você iam conseguir contornar. Exatamente. Ele estava seguindo a ordem. E aí, depois disso, me deu mais visibilidade, porque eu fui aquela que enfrentou um clube que, da época... Porque daí foi para jornal. Exatamente. Eu jogava voleibol nessa época, a gente tinha muita rixa entre São José e o Elvira. Elvira. Forte. Então, a gente sabe, era um clube super, super conceituado e forte, né? Sim. Então, para mim, é mais uma história que eu conto e falo, foi assim um momento marcante, porque eu já estava fazendo
ali brigando pelos direitos, que se fala muito hoje. E não tinha esse apoio da internet, da mídia, da imprensa. Não, naquela época, só que o jornal Eu acho que recolheu. vai muito. Sabe, antes do direito, é do respeito. Sim, Né? O respeito de você falar assim, eu tenho que aceitar o outro com a escolha do outro. exatamente. Eu não tenho que me meter nisso. Uhum. Então, acho que hoje a gente trouxe isso, que vem os direitos todos, mas hoje a gente pode olhar de uma forma diferente. E quero te parabenizar, porque você teve a coragem de ir lá e falar, olha, eu preciso ser respeitado. Uhum. Daqui, eu estou levantando a minha mão. Eu preciso, eu sou essa pessoa. Então, parabéns. Porque numa época, nossa, É uma que é conquista completamente... e é muito louvável isso. É bonito. E Bonito. depois disso, eu Fortalece. comecei a frequentar lugares que foram me abrindo as portas, mas era um momento ao qual eu precisava ganhar dinheiro. E nessa época eu não ganhava fazendo isso, porque tinha situações que eu me colocava até de fazer. Marilda, você vai lá fazer um show, você ganha uma peça de roupa, você escolhe. Sim. Eu aceitava. E, de repente, eu falei, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que achar Eu ia te alguma perguntar, coisa. e como que é isso, né? Como que foi para você enfrentar também, porque é difícil nesse mundo até masculino, um olhar para você. Você sofreu muito assédio? Foi difícil para você quando você começou a galgar os andares aí, os lugares? Ficou difícil? Teve muito Nessa assédio? época, eu acho que eu estava naquela idade do deslumbre. Aham. Tudo você quer chamar atenção, Aham. né? Então, eu tive. Porque quando eu falo de 40 anos de história, então eu não posso negar que não foram poucas as minhas relações afetiva, né? Então, não dá para dizer. Mas, assim, eu era sonhadora. Eu era uma menina porque eu cresci numa família E que visionária, hoje né? porque aí o que acontece? As pessoas falam que numa família que tem muita mulher, geralmente o menino acaba sendo homossexual. Não é isso. Porque eu tinha uma família que a maioria era irmãos, eram Aham. homens. Mas eu tinha o contato com as minhas primas, minhas sobrinhas, que cresceram fazendo enxoval, coisa que eu não vejo mais hoje. Hoje não tem mais, Eu ia né? da casa das minhas tias, minhas primas tinham enxoval. Bordava, Para né? casamento, para casar. Eu falei, gente. Então, na minha cabeça, eu também queria enxoval e casar. Então, eu tinha uma outra visão do que eu tenho hoje. Mas tem aquela questão: eu não tinha amigas trans. Então, eu vivia num mundo onde era eu, a família, porque na época eu me lembro que elas não saíam durante o dia. Olha como que era a questão. Era só à noite. Elas eram da noite, elas viviam sempre na noite. Então as pessoas falavam isso para mim: nossa, você foi a primeira que eu comecei a vir em Jacareí andando, toda menina, garota. Então, essa é a diferença também. Porque só havia a transformação à noite, Isso. e não na realidade do ser mesmo. E talvez até Sim. por não se expor, elas ficavam mais, né? Porque aí o que acontece? Naquela época também existia a questão do o que a sociedade colocava e aí o que sobrava, vamos dizer, o que eu vou fazer da minha vida, né? O que resta? E aí tinha um outro caminho, né? Que é o caminho ao qual elas procuravam, que era uma visão deturpada, porque eu falo assim, a questão é o que a pessoa faz, não interessa para o outro, desde que ela seja uma pessoa digna, íntegra, é o corpo dela. Então, questionar isso é muito complicado, porque é muito individual. Não é o que você faz. Agora, o respeito, sim. Então, respeitar é muito então, importante. eu vim com uma outra proposta, porque eu comecei a procurar algo que eu pudesse trabalhar, ganhar dinheiro e continuar do meu jeito ali, garota, menina, andando. Ser eu. Ser você mesmo. Exatamente. E fui para a área da beleza. Porque, quando criança, eu falo que eu sempre tive essa vocação de gostar de mexer com o cabelo das minhas sobrinhas em casa. Então, eu sabia que isso seria uma coisa bacana. Então, dentro do que eu já tinha feito, a minha escolha, a decisão, eu falei, vai ser bacana trabalhar nessa área. Aí eu fui. Mas, em Jacareí, nos anos 90, que já estamos chegando nos anos 90, essa questão de colocar meninas trans para trabalhar era muito difícil. E eu tive muitos salões de Jacareí que existem até hoje, que não me abriram as portas. Inclusive, pessoas que estão lá trabalhando. Então, eu falo, aí complica, porque você chega num lugar empolgada, você sabe que você pode e as portas se fecham. Até que chegou num ponto em que eu conheci uma pessoa em Jacareí que me abriu as portas, que ele tem um salão até hoje, lá o Carlinhos,
E eu fui trabalhar com ele e me encontrei. Falei, é isso que eu Legal. quero. Né? Por um período, até eu estive lá no salão dele e falou, você é a única pessoa que geralmente passa por aqui e vem me ver. Porque ele abriu a porta para muita gente. Então eu falo, eu não posso esquecer isso. No momento ao qual eu precisei, para me colocar, né? Mas você sempre teve pessoas generosas no seu Sempre, caminho, né? sempre. Aí, o que eu falo? Eu sou uma pessoa tranquila. Isso a minha família fala, mas desde o início, você desde nova, nunca fui uma pessoa assim, de querer brigar por nada ou impor. Não, eu sempre fui calma, tranquila, fui ali. Mas, assim, eu sempre soube onde eu queria chegar. É aquela coisa do objetivo, que foi a primeira É. coisa que ela comentou com a gente, né? Até eu gravei um vídeo uma vez e falei assim, você não precisa conhecer o caminho, só tem que saber onde você quer chegar, Sim. qual é o seu objetivo. E a sua parte artística, né? Como bailarina, como você deve ter feito bastante performance, por ganhar o concurso, deve ter, como você disse, né? Abriu muitas portas. Te ajudou nesse processo pessoal? Bastante, porque quando eu já estava no salão trabalhando, eu até hoje eu fico lembrando que no sábado, que é um dia de bastante movimento, eu mostrava às clientes as roupas que eu ia fazer o show na noite. Olha, eu vou para São José me apresentar lá, que eu vou fazer uma performance assim, assim. E eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa que buscou o lado da sensualidade, eu sempre gostei. Uhum. Porque eu cresci, a minha mãe, ela era fã de duas, a sensualidade, depois eu vou falar um pouco, de mulheres de Hollywood antiga, que é Uhum. Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Ava Uhum. Gardner, pessoas assim que eu, na infância, já ouvia falar delas. Mas a minha mãe, ela colecionava revistas, Manchete, Fotos e Fotos, bem antiga, Cruzeiro, e ela era fã de duas mulheres, porque em Jacareí o pessoal fala para mim, você é de uma simplicidade, você tem uma elegância, você chega... E isso eu trago da minha mãe. Minha mãe era, com toda a simplicidade que ela tinha, minha mãe foi professora rural, né? Olha. E ela gostava muito de Sara Kubitschek e Jaqueline Onassis. Finesse. tá. Nossa, Então, coisa era fina. referência. Então, eu via aquelas fotos, minha mãe colecionava álbum, ela recortava, ficava olhando. E daí você foi trazendo aquilo como Fui exemplo para construindo, você. exatamente. Sem eu perceber, né? Eu Aham. era criança. E uma coisa que é muito interessante, eu acho que a tua mãe deixou você contando, me chega assim, é que ela nunca colocou a limitação para você. Não importa se ela era professora da área rural. Isso, Não, a minha referência é essa. Uhum. E aqui nós vamos galgar, né? exatamente. Colocou isso para você de uma maneira muito leve. Porque eu falo assim, minha mãe, eu convivi pouco tempo com a minha mãe. Mas esse pouco tempo, tanto que minhas cunhadas falam, você tem muito da sua mãe, você lembra muito ela. Minha mãe falava, porque assim, vou chegar no outro, agora onde eu queria falar, o que acontece? Com 15 anos, eu esqueci de falar sobre isso, eu deixei de estudar. É uma parte importante falar. É. Porque quando eu cheguei na escola, com 15 anos, e a diretora me viu, me pegou pelo braço, me levou para a diretoria, e não teve nenhum acolhimento. Simplesmente ela mandou voltar para cá, tirar aquela roupa e não voltar mais na escola daquele jeito. Eu falei para ela, mas eu vou voltar, porque agora eu vou ser assim. E aí ela sou gritou assim, né? Não comigo, estou ela... daquele jeito. Até É, o pessoal essa fala, é. eu demorei muito para falar sobre isso. Eu tenho amigas, né, que estudaram bem e falam, Mário, eu não lembro até de você voltar mais na escola. Então, naquele dia, foi um dia assim, fundamental para me deixar a escola, sem querer. Uhum. Mas, por outro lado, também, o que acontecia? Eu já estava sofrendo bullying, porque a feminilidade já estava muito aflorada. Com 15 anos, já estava assim. Então, os garotos não me queriam na fila, Sim. então já tinha essa resistência de não querer ficar perto. Então, na hora do recreio, eu sempre me reservava, ficava sozinha no canto. Tanto que isso foi um trabalho que eu fiz depois para não deixar nenhuma sequela, Sim. a ponto de Uhum. hoje poder falar, né? Sim. Então, eu acho que esse período foi difícil. E acabou que eu não voltei mais para a escola, mas me encontrei lá da beleza. Só que esse período da escola, igual eu falo, precisava que alguém ali, uma professora, uma Alguém Acolhesse, olhasse. acolhesse, né? Tanto que eu brinco com as minhas mães e falo, olha, eu não vi mais na nossa época ninguém, né, a não ser eu, que se tornou uma mulher trans, porque não se falava. Uhum. Nós não sabemos também, Mari. Então, fui sozinha, realmente, Realmente lutando. você lutou, você abriu o caminho, né? Exatamente. Então, aí depois disso, né, eu falo que a família é muito importante. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho uma família que, com toda a simplicidade, o meu pai, né, que ele expressou o maior afeto, o maior carinho, o amor, né, Ai, que que bonito.
Porque quando eu vi meu pai conversando com um dos meus irmãos a respeito da situação e falando que filho dele não sairia de casa, eu falei, é de mim. Naquela hora eu senti, está falando de mim. E aí meu pai realmente me deu todo o suporte que eu precisava. Só que daí vem a idade da adolescência. Sim, um que monte eu de tenho conflito. Exatamente, como você falou agora há pouco, da noite, né? Eu Uhum. fui para a noite, eu vivi na noite, eu fiz boate, eu fiz shows. Mas assim, eu sempre lembrava que em casa tinha alguém me esperando chegar. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu não bebo nada de álcool, nada contra quem beba. Sim, mas não Eu entrou nunca para um usei nenhum mundo tipo, louco não, de droga, não, de não. alcoolismo, porque E eu você tinha uma sabia que base existia. familiar. Isso. E É deve porque você ter tido, conviveu com isso, né? muito contato de Então, perto isso na que a minha noite. família fala. Você foi uma pessoa que realmente. Eu vivia em camarins, eu vivia Sim. saindo de uma boate para outra fazer show. Então, eu sabia que tudo existia. Mas, assim, para mim, eu não quis. Então, eu falo que a decisão de ser uma mulher trans foi uma decisão muito importante e talvez fundamental na minha vida para eu ser o que eu sou. E as escolhas vieram depois. Tanto que outro dia uma pessoa falou para mim que uma cliente, que a filha tinha se declarado lésbica e o que ela poderia fazer. Eu falei para ela, acolhe, Abraça. abraça. Senão o mundo lá fora vai fazer isso da maneira... E ela vai sair de você, né? Isso. Você vai perder sua filha. Aí eu falei para ela, essa decisão que ela tomou talvez seja a mais importante da vida dela. Sim. Porque agora, a partir dessa decisão, vêm as escolhas. Ela não escolheu ser. Ela está te falando, mãe, a partir de hoje vai ser assim. E hoje ela me relatou, há um tempo atrás, que a filha está feliz, está bem resolvida. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Você não consegue ser feliz se você não for você mesmo. Sim. Mas sabe o que eu lembro? Eu lembro muito da referência, assim, da Roberta Close. Nossa, é verdade. Gente, aquele mulherão, né? Assim, ela, com foi uma ela foi muito conservadora, Então, né? Roberta Close, nos anos 80, para mim, eu posso dizer até que foi uma referência. É. Porque eu via revistas, né? E aí, o que acontece? A Roberta Close foi uma pessoa que, acho que foi em 84, ela foi num programa do Silvio Santos, Miss Brasil 84, acho que é isso mesmo. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, então, tem É uma possível. possibilidade. Ela foi. E a- Ela desbravou. Exatamente. Aí eu comecei a correr atrás do que seria feito, o que ela fez para eu chegar tenho uma naquele curiosidade, ponto, essa né? É, transformação porque do Corpo. até então corpo. você também não tinha nenhum conhecimento e nem sabia o que Não. podia fazer. Ah, então, Que tem essa é bem transformação importante do falar isso, corpo. do Conta corpo. pra gente de Então, algumas coisas. Aí eu descubro, né, através de uma pessoa, que existiam os hormônios que poderiam ser tomados, né, que hoje existe até pelo SUS a terapia hormonal, né? Na época não. Só que a gente ia aonde para tomar isso? Na farmácia. Eu cheguei a comprar até estoque. E na época era um remédio assim que as mulheres usavam, né, Na época de menopausa. Não, Pra gravidez, eu acho, tratamento de isso, gravidez. pra poder- anticoncepcional. Exatamente. tá. Aí eu comecei a tomar. Falei, ó, o que tem? E realmente dá um efeito, né? Muda, né? Pele, a questão do pelo diminui. Mas eu queria mais. Eu falei, gente, eu quero ter um corpo feminino, eu quero ter um corpo Roberta Close. Sim. Aí alguém me fala sobre o silicone industrial, que é importante falar também. Porque assim, eu não posso dizer que eu não fiz o uso, porque eu tenho silicone. Eu fiz o uso desse silicone, que é o silicone industrial. Aí eu fui atrás de alguém que pudesse colocar. Conheci uma pessoa que me levou, fomos. Eu cheguei até aí no Rio de Janeiro, olha para vocês verem, na Rua do Riachuelo, no centro do Rio. E na época a pessoa não me colocou, porque ela também não estava podendo. Ela falou, nesse momento eu não posso fazer, eu não sei qual era a questão, mas eu falei, minha amiga, vamos voltar para Jacareí, depois eu vejo que eu resolvo. Eu sei E que era existe. caro, eu sei que existe. Até que conheci alguém, uma pessoa de Taubaté, né? Já é falecida, uma trans muito bonita, por sinal, e ela fazia esse trabalho. Eu fui até ela, combinei com ela e fizemos. Eu coloquei no quadril, no bumbum, eu fiz a mudança que eu queria. Só que daí, nessa época, não se falava dos riscos, porque é uma coisa eu ia que... falar, mas não tinha medo, Não, né? não. Porque não tinha conhecimento, Exatamente. na verdade. E o querer era maior, né? Você se olhar no espelho e dizer, eu gostar do que quero você ter vê, curvas, né? eu quero ter formas, eu quero feminina. E depois eu fiz pela segunda vez. Quer dizer, eu fiz 2 vezes, né? E foi uma pessoa do Rio que veio e me colocou. Até eu fiz essa colocação do silicone pela segunda vez em Volta Redonda, que a pessoa era do Rio, eu tenho parentes em Volta Redonda,
Tinha uma amiga que morava lá e eu fiz na casa dela. Mas depois começa a vir todo o conhecimento do que é o silicone industrial. Hoje, se eu falar para uma garota, que a maioria sabe disso devido à internet, né? Não fazer, talvez não vai ter um efeito, não vai aceitar isso como... Por quê? Quando você fala assim, eu não colocaria, mas você tem. É a resposta. Entendeu? Mas era o hoje você seu tem muito mais... recurso. Não, Muito hoje você mais. tem Da conhecimento época, para né? poder... Sim, da época era o que Era o que tinha. tinha. Hoje eu falo que o conhecimento existe, mas na época não. E a gente não sabia nem o que era aquilo. Então, mas sabia que ia dar o efeito que você queria. Resolveria o problema. Resolveria. Eu vou olhar e falar assim, Como uau! resolveu? Então, As assim, eu formas. não quis colocar mais, né? Eu tenho uma quantia até pouca, porque eu sou uma mulher alta, né? Eu tenho 1,80 m e eu tenho 75 quilos, então, assim, eu não quis colocar mais, porque a minha estrutura é magra. Então, para chegar, assim, num corpão, tem que colocar muito óleo, né? Então, eu falei, eu sou bem alta. Mas, assim, foi o que eu fiz. Eu, na época, procurei. Não teve jeito, vamos dizer assim. Sim, era a maneira porque que tinha era para você até se enxergar como você é. porque se você olha no espelho, você... Porque aí que eu falo, transexualidade é isso. Porque as pessoas... Outro dia tem uma cliente que me falou no salão que tinha um vizinho dela que estava querendo ser trans. Eu falei, então, mas ele quer ser trans, mas ele pode ser trans. Ah, mas aí ele só se monta, ele veste roupa de mulher, bota uma peruca. Não, então ele não é trans. Ele é uma pessoa que está... Ele sai da noite, tá? Falou, de vez em quando ele faz show, alguma coisa assim. Eu falei, então, mas aí isso é uma outra situação. Porque a transexualidade, você não vai ficar na situação de colocar peruca, você vai Você vai acabar... realmente transformar o Sim, seu corpo. fazer a Né? transição exatamente, mesmo, né? naquilo que você se sente bem. Você vai olhar no espelho e dizer, eu sou essa pessoa. Porque a identidade de gênero é isso. Sim. É quando você se reconhece e fala, eu sou essa pessoa. Então, não dá para ficar no meio termo, né? Porque eu falo, gente, é muito mais complexo. A pessoa tem uma... Porque a homossexualidade, eu falo sempre que eu tenho bastante amigos, é definido como um homem que gosta de homem. Ele não quer ser feminino, embora alguns são, né? Tenho amigos que são homossexuais femininos. Mas a transexualidade não consegue. Você não vai ficar naquela coisa do me vestir de homem, de menino. Não, você vai uma hora ou outra se... E falando um pouco, né, desses homens aí que falam e tal, tem muita hipocrisia nesse meio também, né, Mari? Eu tava te chamando Pode de chamar Mari, eu isso, vi você falando Mari, Mari. achei mais propício. E tem muito desejo desses homens também héteros que são escondidos. Muitos homens casados, inclusive, acho que já deve ter tido alguma história nesse sentido, de procurar homens que são casados, que são héteros, supostamente héteros, que vão em busca, né, de um corpo feminino. O que acontece? Eu acho que existe uma fantasia na mente desses homens da feminilidade, de olhar. Porque hoje eu digo sempre o seguinte: como eu tenho essa experiência, essa vivência de 4 décadas, eu sei do homem que gosta e que me procura. Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu não vou sair na noite e ficar convencendo um homem a querer ficar comigo. Isso eu não faço jamais, porque eu sei que existe o homem que nem curte. Não precisa disso. Exatamente. O papo assim, eu não preciso. Mas você ficar ali com um homem que, olha, eu te conheci, mas eu pensei que fosse... Entendeu? Não, aí não dá. Até eu tenho uma história, foi bom falar sobre isso. Eu tive num clube aqui em São José, uma época, um clube bem famoso, bem frequentado, e eu estava com minhas amigas. E, de repente, um rapaz levantou da mesa, que ele estava com alguns amigos, e veio até a mesa que eu estava. Aí ele me chamou e falou para mim, você chama muita atenção. Eu falei, obrigada, devido à altura, talvez. Ele falou, não, você é uma mulher, quando você chegou, eu falei para meus amigos, que mulherão. Aí ele me elogiou. Eu falei, obrigado, de novo, né? Eu falei, você engana bem. Quando ele falou, você engana bem, eu falei, desculpa, mas eu enganei quem? Eu não estou aqui para enganar ninguém. Ele falou, você me enganou. Eu falei, é mesmo? Por que eu te enganei? Qual é a dúvida? Ele falou, então, um amigo meu, ele é de Jacareí. Ele disse que mora lá em Jacareí, que te conhece. Você é, cabeleireira? Adorei. Ele falou... Artista. Isso. Ele falou... Maquiadora. Ele falou... Eu falei, então, o que mais ele falou? Então, ele falou, você é... Eu falei, uma mulher trans. Ele falou, não te conheço. O meu amigo ali que falou. Eu falei, eu estou afirmando que eu sou uma mulher trans.
Só que o seu amigo falou, eu estou aqui confirmando, e você ainda está aqui perto de mim. Você gosta de mulher trans, hein? Você saiu lá da mesa, deixou seus amigos e veio aqui. Ele, você percebeu? Eu falei, claro, amor, por favor. Sabe? Assim, Tem toda uma bagagem Aham. aqui. Então, aí ele depois falou, não, eu queria chegar perto de você, conversar e tal. Então, existe isso. Só que, o que acontece? Esses homens, eles ficam muito escondidos atrás daquela coisa de que a sociedade cobra Aham. mesmo. É difícil. sim. Por exemplo, é mais fácil. Hoje eu vejo isso. Quando um rapaz, um homem hétero, sai com um amigo gay, vamos dizer dessa forma, e alguém vê, são amigos. Agora, se sai com uma mulher trans do lado, aquele ali não gosta. sei, Ó, aquele gosta. É verdade. É Tá verdade. vendo? Então, rotula, né? Aquilo Olê, ali. nós estamos chegando no nosso tempo. Max ali já mostrou 4 vezes a mão para mim. Mas é muito interessante Muito. tudo. Muito interessante a tua história de vida. E trazer isso para gente sem o preconceito, de uma maneira muito clara. Nossa, eu estou Um muito presente. grata. Obrigada por ter Muito aceitado grata mesmo. ter vindo, Desculpa, vamos ter que compartilhar. encerrar por causa do tempo. Sim. Que Tá já bom. demos o nosso tempo. Mas eu acho que tem muita história para você contar para gente ainda. Tenho. É Não, um imagina só prazer. os casos, né? Muitos casos. Eu vou pedir para você deixar uma dica para essas pessoas que querem fazer a transição. É, Eu acho que é muito importante. Você pode até olhar para a câmera ali Uhum. e falar. E, Das meninas novas. para quem quer fazer essa transição. Que façam da maneira correta. Hoje existe várias formas, o SUS hoje tem as terapias hormonais e a abertura que tem hoje para as meninas trans é muito, muito grande. Então, procure conversar, procure o lugar certo para você fazer a coisa certa. Nada de fazer nada errado, nada de pessoas que não conhecem ainda. Você tem todo um caminho hoje, procure o caminho certo. Essa é a dica. Ai, Obrigada, que você é bom. incrível, maravilhosa. Um presente te conhecer mais de perto. E, por favor, vamos ter outros assuntos para Vamos ter outros assuntos. Eu vou te chamar de novo aqui. E para adoçar a vida dela. presentinho para você. Muito obrigada. Da Clara. Nossa, mas eu estou me sentindo assim, olha, foi maravilhoso. É que, na verdade, tem tanta coisa, né, Tem gente? muita coisa. Tem. Os nossos patrocinadores, gente. Infinity Store, Olha Shopping que Esplanada. Ó, que coisa linda. E é muito Look legal, porque ela maravilhoso. compõe os nossos looks, né, Super, Lê? as nossas gravações, maravilhosa. Temos também a Sodier, do Jardim Paulista, que hoje nos presenteou com um bolo maravilhoso. Obrigada, Fê. E a Tirit Group, que é esse novo espaço que a gente está, um coworking aqui no Jardim Aquários. E eu vou falar para vocês, super completo, são 3 andares. Maravilhoso. Olha, gratidão pela Muito sua obrigado. generosidade de compartilhar um pouquinho da sua vida aqui com a gente e também com quem está nos assistindo. Obrigada, Mara. Eu que agradeço, Ó, foi um prazer. prazer Obrigado foi a todo vocês. meu. Siga, compartilha e se inscreva no canal. Não esquecem, gente. Beijo.